Às vezes a gente passa a vida inteira esperando uma validação, aquele abraço, aquele conselho, aquele carinho na hora certa, né? Aquele acolhimento. E ele nunca vem. E é sobre isso que a gente vai falar. E essa falta de pai e mãe ou de um amparo na hora certa, o que é que isso tudo conduz, como, né? Isso tudo conduz, né? Já que isso tudo causou algum dano na gente e a gente age sem nem perceber, né? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Fica comigo até o fim que tu vai entender. E isso pode ser, ó, esse vídeo vai ser um gatilho para te tirar desse lugar que tu estás agora e te levar para o alto. Então, vamos lá, gente. Olha só que história, não é? Que cruza a vida de tanta gente. Isso é um tipo de assunto que está na casa de todo mundo, né? A gente às vezes pensa que só a gente está passando por alguma situação desse tipo, mas geralmente esse tipo de situação assola, se não assolou a tua casa, assolou a casa da tua mãe ou do teu pai. E isso fez a transformação, né, na vida de cada um de nós. Eu queria trazer aqui hoje essa coisa toda, porque a gente está aqui, né, eu, né, e a minha espiritualidade trabalhando juntas, trazendo aqui para esse canal algo que pode clarear alguma parte que está escura no meio do caminho que a gente não consegue enxergar sozinho, porque é difícil mesmo. Eu já passei por isso muito, né? Então, por isso eu tomei essa atitude de também começar a gravar esses vídeos, né? Hoje eu estou estudando psicanálise e eu sou terapeuta holística, né? Então, as ferramentas que eu uso sempre são para acessar o subconsciente, para trazer para a tona e ajudar a gente a se conhecer, né? Que é através do autoconhecimento a gente consegue trilhar uma caminhada com mais consciência, vamos dizer assim, né? A gente entende o padrão que a gente está martelando, né? Repetindo o mesmo tipo de situação na vida, de contexto de vida, né? Aquela situação da gente ter que tá infeliz e não consegue identificar o que é. Às vezes você está batendo na porta errada em relação ao trabalho, em relação à amizade, em relação a o jeito de se relacionar com familiares, né? Porque tem muita história, carrega muita dor ali de eventos, situações passadas que a gente pouco consegue controlar e entender por que que aquilo às vezes ainda dói tanto, né? E Freud, né? O Freud, ele é o pai da psicanálise e ele trouxe uma visão para que a gente pudesse analisar, né, com mais entendimento, separando por camadas, né? É o consciente, o subconsciente e o inconsciente, né? Tudo isso está instalado em camadas diferentes na mente. Foi um mapeamento que ele tentou fazer para poder que os estudantes de psicanálise conseguissem entender de onde é que vem alguns atos e ações da gente inconscientes, né? Porque dá para perceber que a pessoa age sem nem perceber que ela está fazendo aquilo. Às vezes ela nem tem consciência que ela está causando algum transtorno na própria vida, porque ela está vibrando naquele padrão. E é mais ou menos sobre isso que eu vou desenrolar aqui a história, diante da história, já que a gente passou pelo final de semana de Dia dos Pais, né? E lá na infância da gente, que é a nossa base, né? Pai e mãe, meu Deus, né? O que seria da gente sem eles, né? E como é que eles interferem tanto, né? Já que eles estão educando, mas não só na educação, também por eles também ter tido um tipo de educação, eles vão, logicamente, né, fazer essa transferência para a educação dos filhos dele também. E nisso vai causando, né, alguns danos, né? Tem uma piadinha interna que diz que, né, da psicanálise e da psicologia, que enquanto tiver pai e mãe, a gente vai ter cliente para tratar. Porque, enfim, são dois seres humanos ali, né? Eu, quando fui mãe, eu escrevi muito essa frase, isso vibrou muito dentro de mim, de pensar da seguinte forma,
né? Tá nascendo uma criança, mas está nascendo uma mãe também. Até então, eu era só uma mulher que estava vivendo a própria vida, que não tinha responsabilidade com nada. E de repente vai ter um ser humano, né, que vai sair daqui dentro de mim e eu vou ter que educar, vou ter que orientar, né, no certo e errado, né? E, enfim, então isso tudo, imagina, né? A gente precisa dar esse perdão para papai e para mamãe, né? Tá, doeu muita coisa que a gente viveu, doeu. Mas se a gente não der esse perdão, a gente não consegue desenrolar a vida. E é sobre isso, essa coisa do subconsciente, né? Ele está armazenado as situações e geram, e essas situações que estão armazenadas lá, que a gente viveu, né? Ou deixou de viver, porque também tem essa outra situação. Quem não teve a presença do pai, ou porque foi adotado, ou porque teve, porque o pai que adotou, ou o seu pai, por acaso, saiu de casa mais cedo, enquanto você muito pequena, você deixou de ter aquele apoio, né? Aquele abraço que você queria ter na hora de uma dor, né? Aquele acolhimento, aquela validação de tipo você se sentir protegido na hora que você conseguiu ou passou por uma situação difícil, né? Aquele apoio, né, que um pai consegue dar. Com uma mãe também, mas mais de proteger com alimento, provendo ali, tal. O pai vem mais com essa responsa de abraçar, né, de acolher, de proteger, né? Então, de dar aquela aprovação que a gente precisa para quando a gente tem um exemplo, passou de ano e no final do ano a gente, poxa, aí faltou aquele abraço, aquele apoio de dizer, eu confiei em você o ano inteiro, né? Então eu sabia que você é capaz, né? Essas frases acolhedoras que fazem toda a diferença, viu, papai e mamãe, né? Não esquece de estar sempre validando seu filho, né? Se não tiver o pai do lado, se uma mãe que tiver que fazer isso, não deixe de fazer, né? Isso faz toda a diferença lá na frente. Enfim, voltando para cá. Então, como o subconsciente da gente está cheio dessas informações, porque a gente passou por teve essas faltas, ou, né, se espelha no outro que a gente vê tendo, né, que é a história da comparação, que é outro problema que gera uma doença mental enorme, quando a gente começa a se comparar com o amigo, o vizinho, alguém da família, enfim, porque tem ou não tem o pai e a mãe, esse tipo de coisa. Todas essas situações são gatilhos que geram padrões de comportamento. Eu vou dar um exemplozinho aqui básico, que é uma coisa clichê já na vida de um monte de gente. Não vou dizer de todas, mas acontece muito, sempre perto da gente. Se não aconteceu contigo, aconteceu perto de tu. Que é o sentido de você escolher uma pessoa para casar, por exemplo. Quando você tem uma deficiência do pai e da mãe, né? Essa família disfuncional, ela é mais comum do que as tradicionais, né? Que tem o pai e a mamãe tudo certinho, bonitinho e que todo mundo se ama e se respeita e dá a criança o suporte que ela precisa, né? Então, a maioria das famílias, elas são disfuncionais, né? E por diversos motivos, né? E um motivo é esse que eu vou dizer, que é quando a mulher decide encontrar um homem para casar, e esse homem, se ela teve a falta do pai, provavelmente ela vai fazer uma transferência muito grande para esse homem. Esse homem, ela meio que vai assumir um papel do protetor, né, do que vai suprir, né, as necessidades. Então, nisso, o que é que ela faz? Qual é o mal que tem nisso, né? É dela se encaixar num padrão daquele homem, naquela caixinha que ele vai colocar ela, que nem é a caixa que ela cabe, né? Mas ela vai estar ali porque ela acha que precisa dessa validação desse pai que não existiu, de alguém que provê para ela as coisas, já que ela sozinha tem dificuldade, né? Então, por que não o marido substituir essa coisa, né? Tem muita história nesse sentido. Então, eu estou só um exemplozinho, mas cada um vai aplicar aí do jeito que acha, né? E a pergunta, que exatamente é o título desse vídeo, né? A capa do vídeo, né? Até
quando aquilo que faltou lá atrás vai continuar determinando quem eu sou hoje. Vamos lá. Aqui nesse vídeo eu tenho certeza que só tem adulto me assistindo. E é isso que eu quero que você faça, esse exame, né, de consciência. Eu não vou me adentrar muito nesse vídeo. Eu quis só trazer essa parte só para que tomamos consciência de como é que se desenvolve os padrões positivos e negativos. Eles geralmente vêm da infância, quando a gente teve ou faltas ou excessos, certo? Então isso tudo fica salvo lá no inconsciente e isso sobrepõe em cima de cada ação que a gente decide fazer nessa vida. Tudo que a gente decidir a optar por escolher a profissão e qualquer coisa assim nesse sentido de escolhas que a gente tem que fazer, geralmente tudo que está salvo lá no subconsciente vai sobrepor nessas ideias, nessas atitudes que a gente precisa tomar na vida. Então, a falta, né, de um pai e de uma mãe presente geralmente vão causar esse tipo de desequilíbrio, né, na hora de uma decisão. Né? A decisão não vai ser clara, não vai ser uma decisão consciente tua, mas isso pode mudar. Né? É para isso que existe a psicanálise, é para a gente analisar o psique, essas camadas de consciente, subconsciente e inconsciente, para ver até onde tudo está se encaixando, né? A gente, na verdade, faz um mapeamento de infância, né? O que é que aconteceu lá, o que é que hoje você traz como padrão na sua vida por conta dessas carências ou desses excessos, porque também os excessos também, não é só falta de não. Tem gente que também erra muito e comete muito, entra em padrões negativos, exatamente por muito excesso. Não necessariamente falta, porque se fala muito das faltas, né? Das carências de infância que fazem a gente substituir, mas tem também o processo de excesso de coisa que teve, de amparo, de cuidado, de proteção, tudo isso, tudo precisa ter uma medida, né? E é difícil, né? A gente tá aqui, eu sou mãe, né? Então eu vejo o quanto eu fico tendo que estar o tempo todo avaliando se o que eu estou entregando para minha filha eu estou exagerando, eu estou protegendo demais, ou se eu estou também abrindo demais, né? Enfim, tem que estar sempre fazendo aquele processo de consciência plena, né? Um mindfulness, de focar ali em cada situação e pensar claramente, né? Tem muita clareza, né? Muito amor, muita responsabilidade, né? Sobre o ser humano ali que está se desenvolvendo e que depois ele vai sair no mundo sozinho, né? Quem ele vai ser, que ele vai se tornar, né? Já que a base que ele está tendo, a primeira sou eu, né? Depois é a escola, né? E tal. Eu sou mãe solo, né? Minha filha tem pai, graças a Deus, ele apoia ela, mas está sempre à distância porque a gente, né? Enfim, é minha vida particular. Não vou falar agora aqui disso não. Depois outro dia de repente eu até falo mais. Mas se você quiser me acompanhar lá no Insta, eu meio que faço um passo a passozinho do meu dia a dia, tem mais intimidade, né, lá. Aqui no YouTube eu vou trazer mais esses vídeos mais voltados para que a gente consiga se ajudar. Porque isso aqui tudo é uma conversa. Eu sou estudante de psicanálise, mas eu sou terapeuta já. Então eu trato com pessoas, eu lido com histórias, eu tenho histórias, né? Eu vivi situações, então quando eu decido trazer aqui para a gente, é para a gente conversar, é para a gente se ajudar. Então, aqui nos comentários, fala aí o que é que tu acha. Curta esse vídeo também para apoiar o meu trabalho, se você está achando interessante. Também se inscreva no canal e tem um sininho aqui embaixo também, que se você apertar nele, toda vez que eu postar algum vídeo, ele vai ser mandado para você que postou, que apertou no sininho. Tá bom? Aí já chega para você em primeira mão aí, para que a gente vá aqui trocando e se ajudando, né, na caminhada da vida, que está cada vez ficando, na minha opção, na minha percepção, está ficando mais fácil, exatamente porque tem gente como eu aqui no YouTube, né, às vezes até com mais informação, com um linguajar mais rebuscado, né, do que eu, trazendo, né, informações mais técnicas também, mais profundas. Eu estou tentando falar de um jeito mais descomplicado mesmo, de um jeito mais popular mesmo, para que fique de fácil entendimento, para que todo mundo entenda o que eu estou querendo trazer, porque a ideia aqui é que a gente cresça, que a gente pegue aquelas historiezinhas que aconteceu com a gente lá na infância e a gente saiba colocar elas em cada lugar
para que elas não atrapalhem as nossas decisões futuras, né? A gente pode moldar o nosso futuro. Eu separei aqui duas perguntinhas para fazer para você se fazer, né? Vou fazer as duas perguntas, anota aí e responde com muita honestidade, com muito carinho, que isso aqui é um processo terapêutico, tá? Que pai eu tive? Aí você vai, ó, meu pai foi assim, 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 assim. Caso quem não teve a presença do pai, você vai só anotar a falta que você teve dele. O que é que você sentiu? Quais foram as partes que você sentiu mais em a falta dele, né? Então, quem teve o pai, que pai eu tive? Aí você relata as coisas do seu pai. Coisa boa e coisa ruim, beleza? Então aqui é todo mundo adulto. E quem não teve o pai, relata as faltas que ficou, o que você sentiu que atrapalhou por não tê-lo aqui, né? E também e as coisas boas, porque também teve coisa boa em você também não ter tido ele, porque aí também lhe deu uma coragem, lhe deu uma disposição. De repente você foi uma pessoa que meio que saiu da curva, que em vez de dar para nada, deu para alguma coisa, né? Enfim, tem muitas situações. Vamos para frente, que a gente vai ter muito vídeo aqui para a gente conversar ainda. Eu estou começando aqui essa história nova aqui nesse canal. Esse canal meu já é um pouquinho antigo, eu já comecei com umas propostas antes, mas já venho mudando porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as ideias vão se renovando e os ciclos às vezes pedem mesmo que a gente mexa em tudo e que a gente saia de um canto e vá para outro e que a gente comece novas histórias e ressignifique o trabalho e tudo mais. E é isso que eu estou fazendo. Bom, a outra pergunta agora. O que eu ainda espero dele para me permitir seguir em frente? É outra pergunta honesta, eu vou repetir ela. O que eu ainda espero dele para me permitir seguir em frente? Eu até postei esse texto, que eu tô com ele aberto aqui, eu postei ele lá no meu canal do Insta. E lá elas estão lá bem claras as perguntas, se você também esquecer do que eu estou falando, não quiser assistir o vídeo de novo, quiser pausar para anotar, né? Aí quiser ir lá, tá lá, salvo, né? No post que eu fiz do Dia dos Pais, exatamente falando, trazendo esse acolhimento ali, naquele acolhimento e libertação, porque é uma grande libertação quando você consegue acessar essas histórias e olhar para elas com dando o perdão, porque era um ser humano ali, né, que errou, ou que acertou, mas exagerou no que te deu. E isso criou esse ser humano que é tu agora aí, que é maravilhoso, né, que é especial, que é um ser de luz sem dúvida, mas que está errando em alguma coisa, está precisando fazer ajustes, né? Ou que não está errando, mas percebeu que gostaria de ser de uma outra forma, mas tem dificuldade de mudar, porque está enraizado algumas coisas em você. Bom, isso aqui, esse canal aqui é para gente grande, né? Gente grande de verdade, que decidiu crescer, que quer se melhorar como ser humano, que achou que o autoconhecimento é um caminho, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Vamos trazer umas frases bíblicas, porque faz parte da nossa história também de infância, né? E tudo isso também está salvo no nosso subconsciente, né? As crenças que a gente tem, no que a gente acredita, né? Então eu acredito nisso, tá? Então eu vou ficar por aqui e semana que vem eu volto, né? Que toda semana vai ter pelo menos uns 2 vídeos aí, fora os stories, né? Que eu vou estar passando ali os shorts aqui no Instagram, ou aqui no YouTube, lá também no Insta, né? E na minha bio tem um link que leva para o meu site que tem mais informações sobre o meu trabalho, né? Sobre as coisas, como eu aplico as ferramentas ancestrais que eu trabalho, como eu também posso te ajudar de alguma forma, tá bom? Qualquer coisa também já tem um link lá do WhatsApp, já vai direto para lá e marca comigo para a gente conversar, para a gente falar mais sobre o meu trabalho, tá? E eu te explico como é que vai funcionar. Obrigada por estar aqui. Até mais.